A gente, como eu disse, vai dar início à apostila 2 e a gente, consequentemente, vai dar início aos estudos sobre a antropologia. Ué, como assim, Laura? Não é sociologia, né? Então, essa é uma coisa interessante para vocês compreenderem, na verdade, porque a disciplina de sociologia foi colocada enquanto, levou esse nome enquanto sociologia do, desculpa, enquanto disciplina no ensino médio, né, no currículo aí do ensino médio, e continua sofrendo os golpes que sempre sofreu, mas, na verdade, a sociologia, apesar de ser denominada assim, ela aborda os assuntos das ciências sociais, né? Poderia se chamar ciências sociais a disciplina. E as ciências sociais, não sei se vocês estão cientes, não sei se eu já comentei isso aqui antes, ou o Alan, mas ela é composta por três grandes áreas. Que áreas são essas, então? A ciência política, a sociologia e a antropologia. Então, a gente vai dar início nessa apostila aos estudos mais especificamente sobre a área de antropologia. E a antropologia, deixa eu passar o slide, é a ciência que estuda a alteridade, estuda essa relação com o outro, aquele diferente de mim, né? Os estudos sobre a alteridade. Por isso, muitas vezes, ela é definida como o estudo das culturas, mas eu acredito que essa é uma forma reduzida de compreender os estudos antropológicos, então é melhor a gente entender que ela estuda essa relação com o outro, com a alteridade, assim, né? Dentre as milhares coisas que ela engloba. E é sobre justamente as culturas que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então a gente pode refletir até um momento. Queria que vocês parassem para pensar um pouquinho. O que é cultura na concepção de vocês, né? A gente fala sobre cultura o tempo todo, tá na boca do povo, mas a gente pode pensar o que é cultura? A gente escuta no dia a dia aí, por exemplo, funk não é cultura. É, enfim, né? O funk é o maior exemplo aí, mas fico pensando, quem define isso? A gente pode pensar, né? O que significa isso? Ou, por exemplo, devem ter ouvido que o futebol é um elemento da nossa cultura, da cultura brasileira, ou o carnaval. Quando a gente fala, o que é Brasil? Vocês podem pensar aí numas palavras-chave que sempre vêm em mente, né? País do futebol, país do carnaval. Mas eu volto a perguntar, o que significa, então, essa cultura que a gente sempre fala? E, bom, eu trouxe aqui algumas representações, né? Porque também quando a gente fala sobre cultura, a gente pode perceber, e é disso que a gente vai falar mais à frente, que ela é utilizada em diversos sentidos, né? Não só para descredibilizar ou também para exaltar alguma coisa, né? Nossa, aquela pessoa tem cultura. Então, para a gente começar nos assuntos sobre cultura e o que significa isso, é importante a gente compreender, em primeiro lugar, que cultura só existe no plural, né? Não existe uma única cultura. Em uma mesma comunidade, por exemplo, uma mesma sociedade, existem inúmeras culturas, existem inúmeros movimentos de integração, existem inúmeras formas de viver a vida, né? Cada sujeito, cada indivíduo, a gente pode pensar que é uma síntese completa da presença de uma diversidade cultural no mundo. E o que a globalização faz, por exemplo, né? A globalização cada vez mais padroniza essas culturas, né? Mas isso é papo para outra hora. Mas, por exemplo, a gente aprecia a culinária japonesa, mesmo sem saber nada sobre a literatura oriental. Então, a gente também pode pensar que a gente está falando, quando fala sobre cultura, nessa fusão, nessa mistura de saberes, né? De modo de viver a vida, de perspectivas.
de vida, de enxergar a vida mesmo. Mas as ciências sociais, por exemplo, as ciências sociais, a sociologia, nos ensina a ver a cultura como uma expansão das singularidades e do modo que as pessoas se relacionam. Isso quer dizer que é por meio da cultura, por exemplo, que os indivíduos e grupos sociais expõem a sua visão de mundo. Então, no final das contas, a gente está falando que cultura trata-se sobre uma escrita, religião, música, comida, práticas educacionais, festas, né? O modo como as pessoas celebram as coisas. Então, a gente pode compreender como um ponto de partida para essa aula e para dar um start aí iniciar os assuntos das próximas aulas, que cultura então está nesse ato de se relacionar, nesse ato de se relacionar com o mundo e a forma como interpretar esse mundo, né? Bom, deixa eu passar o slide aqui. Beleza. Mas a gente também, quando a gente fala de cultura, não pode esquecer, e esse é um ponto relevante quando a gente começar a compreender melhor essa relação com o outro, que a construção de uma cultura, a construção de características culturais, dessa forma de ver o mundo, não ocorre de forma harmônica e igualitária. Ao contrário, né? Ela é marcada por conflitos e relações desiguais entre os diversos grupos humanos. Como eu disse, quando a gente trata, por exemplo, quando a gente exalta a diversidade cultural que existe o Brasil, a gente não pode esquecer que boa parte da cultura popular, por exemplo, que é tida como brasileira, o samba, mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas grande parte das pessoas que compõem essa cultura popular, das pessoas, dos grupos sociais que expressam essa forma de ver, de enxergar esse mundo, de celebrar, de comemorar, né, de viver o mundo mesmo, sofre preconceito e discriminação. E os processos históricos que geraram essas expressões culturais foram e são marcados por conflitos, por exemplo, nos quais os negros, as mulheres, os nordestinos, indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas e outras minorias sociais, geralmente, são considerados como, na vida real, né, no dia a dia, enquanto cidadãos de segunda classe ou colocados como inferiores. E aí, que eu disse sobre o samba, o carnaval é um exemplo disso, né? O carnaval vem do samba. E o samba é uma expressão cultural da população negra desde a época que as pessoas que foram escravizadas chegaram no Brasil. E desde essa época sofreram repressões. E essa expressão cultural, essa manifestação cultural que é o samba, por exemplo, sobreviveu e foi, e é claro, né, como tiveram diversos povos de diferentes lugares que vieram da África, existem diferentes formas de samba que diferem de região para região, né? Mas é importante a gente ter em mente que, apesar dele ter sobrevivido e passado até por uma constituição, uma institucionalização do samba, como no carnaval, ele sofreu diversas repressões, né? Inclusive leis policiais. Assistam o filme do Emicida, Amarelo, é sobre o show dele, mas vai contando uma história. É muito. Ele retrata isso de uma forma, acabei de lembrar, poderia ter trazido um trecho aqui, mas ele traz isso, como essas repressões foram sofridas ao longo do tempo aí, né? Mas no carnaval, quando chega no carnaval, a gente fala que o Brasil é o país do carnaval. Curioso, né? Quando as pessoas. No carnaval a gente pode fazer tudo, no carnaval todo mundo se ama, mas será que é bem assim?
porque aquelas pessoas que originaram o carnaval sofrem no dia a dia esse preconceito, essa discriminação racial, né? Então, por que no carnaval tá liberado? Ou ainda, se a gente pensar, por exemplo, na Juliette, como eu trouxe essa imagem, ela é o símbolo do Nordeste, e não é sobre isso que eu quero que a gente reflita, mas como as pessoas do Nordeste, como as pessoas tratam os nordestinos de uma forma geral, que visão tem sobre eles, né? E o que a Juliette, com o símbolo dela e as características físicas dela, mas até a participação do programa, o que ela representa enquanto Nordeste, assim, o que a imagem dela, porque ela reivindica essa imagem do Nordeste, né? Mas o que eu quero que a gente pense para além da Juliette, como o Nordeste é visto, né? Como as pessoas nordestinas são vistas. Enfim, para a gente pensar, né? Ou até mesmo os indígenas, né? Como que a gente trata os indígenas desde 1500, né? Vocês devem ter visto essa imagem circulando nas redes sobre a EPL, já trouxe aqui, já falei disso com vocês aqui, mas quando a gente pensa, a Amazônia nossa, o Brasil tem essa geografia incrível e não sei o quê. O Brasil é terra indígena, né? E o que a gente está fazendo com a Amazônia? O que a gente está fazendo com os indígenas, né? Que sofrem repressão desde 1500, enfim, só para a gente refletir. E eu trouxe essas questões para a gente perceber mesmo que existem múltiplos significados e múltiplas formas de usar o termo cultura, né? A gente precisa compreender também que o termo cultura é um termo dinâmico e adquire diversos significados de acordo com o contexto social, o contexto histórico. Então, para a gente sintetizar tudo isso, eu trouxe um termo básico da sociologia, né, que compreende, então, o que é cultura, né? Então, para a sociologia, como um conceito básico sobre o que é cultura, a gente pode compreender que a cultura consiste em um conjunto de práticas, saberes, normas e valores de uma coletividade, servindo de fundamento para as relações básicas estabelecidas, né? Então, essa forma, esses signos culturais que a gente compartilha enquanto coletividade. E aí, na aula de hoje, assim, a gente vai ver algumas formas em que o termo cultura é utilizado. Uma delas é cultura enquanto juízo de valor, que eu estava falando sobre o funk. E é muito importante que, quando a gente fala sobre cultura como juízo de valor, a gente está falando sobre. Existe aí, né, quando a gente coloca um juízo de valor, uma relação que é feita entre cultura e educação. Quando a gente afirma, por exemplo, que a pessoa tem muita cultura, o termo nessa expressão é utilizado no sentido de uma educação formal ou acadêmica. Nossa, aquela pessoa é culta, né? Como ela é inteligente, como ela fala bem. E quando a gente faz isso, a gente está relacionando a cultura com uma forma de hierarquizar indivíduos e grupos sociais. E essa é uma associação típica do senso comum, né? A gente escuta muito por aí. Mas as ciências sociais compreendem diferentes formas de inserção na cultura, né? Hoje em dia, a gente, enquanto nas ciências sociais, na sociologia, e assim eu digo, nos estudos que envolvem, né, isso, descartam qualquer forma de hierarquizar ações, hierarquizar modos de ver a vida e hierarquizar signos que resultem na discriminação de pessoas ou grupos sociais, né? Que resultem nessa hierarquia que coloca um como bom, outro como ruim. Isso é um discurso perigoso, né? Um discurso violento. E eu não sei se a geração de vocês conhece,
Mas um exemplo disso é, por exemplo, o personagem do Jeca Tatu do Monteiro Lobato. O Jeca Tatu representa os habitantes das zonas rurais, né? Que muitas vezes é apontado como alguém preguiçoso, apático, que é um modo, por exemplo, de tipificar a cultura sertaneja, né? Apresentada, por exemplo, como inferior à a cultura urbana, né? Ou até mesmo se a gente pensar na festa junina, a festa junina é uma festa caipira, né? Uma problematização polêmica essa. Mas vamos pensar, quando a gente fala, vai ter uma festa junina, todo mundo tem que ir caracterizado. Se a festa junina é uma festa caipira e todo mundo vai caracterizado como? O que faz, né? Todo mundo vai lá, coloca a sua roupa rasgadinha. O que representa aqueles negócios que a gente cola, esses rasgados, né? Não é uma forma de pensar, se a gente está representando o caipira, né? E especialmente isso com as crianças, o caipirinha, caipirinha. Por que a gente coloca tecidos rasgados? Ou pinta o dente, como se não tivesse um dente a pessoa, né? Ou isso mais comum com os meninos, né? De pintar a sobrancelha junta, como se fosse desleixado, ou bêbado, né? Faz umas imitações como se fosse tiver colocando aquele negócio no dente também, mas sempre estereotipando nessa forma desleixada, o caipira mesmo, que costura uma roupa, que a roupa tá furada, enfim. É uma forma de estereotipar as culturas, né? É um exemplo, então, de como cultura pode ser utilizada como um critério de valor. Bom, então eu trouxe aqui para a gente começar a pensar que essa hierarquização cultural, né, serviu, ou seja, colocar uma cultura enquanto melhor e uma cultura quanto pior, serviu e serve para a destruição de povos ou até mesmo para o uso da violência com esse outro, né? E aqui eu trouxe para a gente pensar e ver como se constituiu o conceito de cultura para a antropologia, como eu estava dizendo no começo da aula, historicamente, né? A partir de que momento começaram a discutir a cultura, né? Como eu disse, a antropologia é a ciência que mais se dedica a compreender essa relação com o outro, e as bases que formaram a discussão antropológica partem justamente nos estudos sobre a cultura. E quando começou isso, né? A base dessa discussão está lá no século XVI, quando nas grandes navegações, e aqui também a gente pode entender século XVI, grandes navegações, instituição da modernidade, início do desenvolvimento do capitalismo. E esse momento das navegações permitiram que os europeus começassem a desbravar e a conhecer novas partes do mundo e entrar em contato, então, com outros grupos humanos. E aí, o que o europeu fez? Nasce, por exemplo, nesse contexto, a noção de raça, porque tudo que era diferente da cultura europeia, de mim e da minha cultura, o europeu classificou como errado ou pior, portanto, passível de violência e de dominação. Porque quando o europeu fez isso, ele se colocou enquanto um homem universal, enquanto a sua cultura se colocou enquanto civilizado, colocou a sua cultura enquanto modelo do que era civilizado, do que era desenvolvido. E disso a gente tem o quê? A partir dessa lógica, que é a lógica do projeto iluminista, né? A gente tem o que historicamente? A gente tem uma justificativa para a colonização de povos, como ocorreu, para a distribuição de povos, para genocídio, para o epistemicídio. E o que é epistemicídio, né? Deixa eu... não, a gente está aqui ainda. Essa é uma questão importante para a gente compreender, porque o homem da ciência, o homem do iluminismo, se colocou e se constitui enquanto um homem universal.
Isso significou que o projeto iluminista do século XVIII lá para frente constituiu todas as ferramentas que vão tornar possível a comparação e a classificação dos mais diferentes grupos humanos, com base nas características físicas e culturais. Então, como eu disse, tudo que era diferente do europeu era passível de dominação, passível de comparação e classificação. E aí, né, como eu estava dizendo, além do genocídio dos povos, tem um autor que vai dizer que esse processo também deu origem ao epistemicídio. E o que é o epistemicídio? Ele vai dizer que, nesse processo, eliminaram povos estranhos porque tinham formas de conhecimento estranho. Eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Estranhos a partir de quem? De que perspectiva? Dos europeus, consequentemente dos brancos. E aí, o epistemicídio, então, é a noção dessa morte do conhecimento dos povos colonizados. E não só a morte do conhecimento, mas a anulação e desqualificação desses conhecimentos, desse modo de ver a vida, dessa cultura desses outros povos. E isso perdura até hoje, né? Tem inúmeras consequências e eu adoraria falar melhor sobre o epistemicídio na aula de hoje, que a gente tem milhares de caminhos para se pensar. Mas uma consequência essencial do processo de epistemicídio, os europeus olharam naquele período, tudo que era estranho e diferente classificou como pior, como não civilizado, como primitivo. E uma consequência desse processo é que a gente validou uma única forma de conhecimento científico. Que conhecimento era esse? Do iluminismo, da ciência moderna que estava ascendendo ali. Então, todas as outras formas de conhecimento foram negadas, foram suprimidas. E a única forma da gente produzir conhecimento hoje, isso vigora até hoje, o epistemicídio é real e a gente pode ver as consequências dele no nosso dia a dia, porque como a gente produz conhecimento hoje? Via universidade, via nesses moldes da razão como a gente conhece. Vocês não estão prestando vestibular para entrar na universidade, para produzir conhecimento, que essa hipervalorização da ciência, que é importante, imagina, não estou dizendo que não. Mas a questão é justamente porque a gente legitimou somente uma forma de conhecimento via ciência. E o que é essa ciência? É a ciência nesses moldes científicos, nessas formas de constituir uma pesquisa como a gente conhece, né? E enquanto isso, a gente suprimiu e negou todas as outras formas de enxergar o mundo que fossem diferentes dessa. Só que quem tem acesso, por exemplo, hoje em dia, a essa ciência? Quem tem acesso à escolarização. E quem tem acesso à escolarização? Hoje em dia, quem tem acesso à universidade, ainda assim, a maioria são pessoas brancas. Então, a gente pode falar que a gente está constituindo também moldes de enxergar o mundo e de produzir conhecimento a partir de uma única perspectiva, certo? Da perspectiva de pessoas que têm acesso à escolarização. E se a gente pensar na diferença entre brancos e negros que têm acesso à escolarização, a gente pode falar que a ciência tem sido produzida principalmente na perspectiva de pessoas brancas, né? Que são essas pessoas que têm acesso à universidade. Muita coisa, né? Falei muito, desculpa, mas eu espero que esteja compreensível. E aí, continuando o nosso papo sobre a cultura, então a Europa definiu o que era o ser europeu nessa perspectiva era sinônimo do que é ser civilizado. Então, mais adiante aí, nos séculos 19 e 20, os relatos sobre essa viagem, sobre o mundo, vai abrir um espaço para se debater e pensar o que é cultura. E é nesse período que surgem diferentes formas de hierarquizar a sociedade segundo a cultura. Só que essa forma, esse pensamento, né,
se utilizava de explicações não científicas, partindo de um determinismo, que é como a gente conhece hoje, partindo de determinismos biológicos e geográficos. No determinismo biológico, a gente foi compreendido, né, que as diferenças entre as sociedades são explicadas com base nas características físicas da população. Então, haveria, sim, correspondências entre as características culturais de um povo e a constituição genética de uma população. Vejam como isso é perigoso, né? Porque essa visão de mundo promoveu, então, uma explicação cultural baseada em diferenças biológicas, que justificavam, por exemplo, a dominação de populações negras e indígenas pelos europeus. E o determinismo geográfico parte daquela noção que considera que as características naturais de uma região, como o clima, o relevo, causariam diferenças culturais entre as sociedades. E aí, desse modo, criaram-se explicações que definiram que a pele não branca e o clima tropical, por exemplo, favoreceriam o surgimento de comportamentos imorais, violências, além de indicar pouca inteligência, por exemplo. E aí pensa, mas isso é distante. Não, não é distante, porque a miscigenação no Brasil, por exemplo, foi vista lá no início da teoria social brasileira, vocês viram com o Alain, como algo a ser evitado. A ideia de miscigenação era vista como algo negativo, porque criaria um tipo social inferior. O brasileiro, e aí criou a ideia de que o Brasil é atrasado porque é um país miscigenado. Isso é perigoso, né? E é claro que hoje em dia a antropologia refuta essas ideias, assim como as ciências sociais e a ciência de uma forma geral, mas isso não significou que essas ideias tiveram consequências fundamentais, não só na autoestima, como no reforço, na autoestima da população negra, né? Porque isso reflete na criação de subjetividades, né? Quando você cresce ouvindo que aquela pessoa tem-se estereótipos, né? As pessoas negras sempre foram tratadas como pessoas que pensam menos, como pessoas burras, né? Enfim. E isso vai criando certos estereótipos. Mas, além disso, essas teorias que hoje são refutadas contribuíram para reforçar o racismo que já existia na sociedade brasileira. E esse mesmo autor do epistemicídio, o Boaventura Santos, fala então na necessidade da gente reconhecer que é necessário reconfigurar as ciências nos moldes que a gente conhece hoje, que a gente precisa validar outras formas de saberes, outras formas de construção de saberes. Lembra da Mangueira? Eu trouxe aqui já para vocês aquele vídeo que ela fala a história que a história não conta, né? Eu vim aqui contar a história que a história não conta. Se vocês não lembram, coloquem de novo para vocês ouvirem. Ela está falando mais ou menos sobre isso, né? Enfim, acho que traz um pouco essa ideia do epistemicídio, mas essa é uma introdução, é uma aula introdução ao termo cultura e como a cultura foi vista historicamente, não só pela ciência, né, mas como isso como sobrevive ainda hoje, né, como a gente trata no dia a dia, como a gente hierarquiza, como a gente exalta a cultura, como a gente utiliza do termo cultura para falar sobre diversas coisas. E a gente vai continuar falando na aula que vem sobre o etnocentrismo. Esperem para fazer os exercícios da unidade 8 e qualquer dúvida me procurem. Um beijo, até a aula que vem.